Oeste com elas recebe agora a vereadora Ágata Barra, a vereadora mais bem votada do PL do Pará. Vereadora, bom dia, legal recebê-la aqui em Oeste com elas. Bom dia, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar falando aqui do estado do Pará, principalmente de Belém. Muito bom. A gente que agradece também e aproveitando que está nesse estado, né, onde teve a COP30 agora recentemente, e sei através de uma matéria da Revista Oeste que a senhora está acionando o Ministério Público do Pará para investigar gastos na COP30, como, por exemplo, relacionado a transportes. Exatamente. Nós acionamos o Ministério Público para a gente poder ter uma melhor visibilidade de um contrato aditivo, de um transporte especial que o governo do estado do Pará fez. Um contrato de mais de 31 milhões para 15 linhas de ônibus. O que chama a atenção é que essa empresa, que se chama BRT Amazônia, já é uma empresa que presta serviço aqui no BRT do estado, em Belém, né, do BRT Belém. E essa empresa foi contratada também na COP30, aí um contrato de mais de 31 milhões. O que me espanta também nesse termo aditivo, nesse contrato desses ônibus, é que a COP30 ela durou menos de 20 dias. E o contrato está de 90 dias. Ou seja, a COP30 acabou, os ônibus, alguns desses ônibus, não sei se todos, estão circulando em Belém, e durante a COP30 só poderiam acessar esses ônibus pessoas credenciadas, ou seja, uma pequena parte da população. E se a COP30 acabou, fica o meu questionamento. O que esses ônibus ainda estão fazendo rodando? Porque é um contrato de mais de 31 milhões para 90 dias, se a COP30 durou menos de 20 dias. Então, esse é um dos questionamentos aí dos gastos da COP, que pouco foi falado, mas que a gente aqui está de olho. Paula? Pois é, muito complicada essa COP, que está gastando tanto dinheiro público e aparentemente não trouxe nenhum resultado, né? Então fica aí mais uma vergonha do governo Lula de presente para todos nós brasileiros. E eu queria saber da senhora quais os esforços do governo atual quanto a questões graves do estado do Pará e da capital de Belém, como falta de saneamento, fome, miséria, desemprego, atendimentos de saúde escolar precários e por aí vai. Qual a sua avaliação, por favor? A alguns quilômetros, pouquíssimos quilômetros, da sede da COP30, que é ali, a Blusônia, Grunzone, alguns quilômetros dali, nós temos o bairro do Telégrafo, nós temos a Vila da Barca, que é um bairro que ele ainda é 80% em palafitas, 80% sem saneamento básico ou qualquer sistema regular de esgoto. Então, nós temos problemas reais em Belém do Pará, problemas dentro da região metropolitana e até 1 ou 2 quilômetros do centro de Belém, 1 ou 2 quilômetros da onde aconteceu a COP30, em que os discursos da COP30, o discurso de sustentabilidade, o discurso de justiça climática, justiça social, não chega. Não chega. Até porque, como eu estou falando, 31 milhões, mais de 31 milhões, investidos em transporte para pessoas credenciadas num prazo de 90 dias, sendo que a COP durou menos de 20 dias, enquanto o nosso transporte municipal é precário. Precário. E se vocês verem o contraste que dá, o ônibus contratado passando nas avenidas, vazio, e os nossos transportes públicos extremamente sucateados e lotados. Lotados. Então, a COP30 deixou para a gente aqui o luxo e o abandono. O contraste do luxo e do abandono, que é o que a maioria da população belenense vive hoje em várias situações. E sim, o saneamento básico é uma
necessidade, é um grande problema que nós temos aqui em Belém, como eu falo para vocês, é no estado do Pará inteiro, mas em Belém especificamente, muito próximo da gente, e a gente fica aí horrorizado, revoltado com uma COP30 discutindo problemas tão, às vezes, tão perto, mas com soluções tão longe. Vereadora, mas cadê? Vereadora, mas a verdade é que essa COP30 foi para inglês ver e talvez para botar dinheiro no bolso de algumas pessoas, né? Que a gente sabe que essas obras foram feitas sem licitações. Então é aquela velha maneira de fazer política, né? Vereadora, a senhora foi a mais votada, né? A vereadora mais votada do PL para o Pará, né? E o maior líder da oposição, o Jair Bolsonaro, está preso em regime fechado, né? Como você vê o futuro político do Brasil, lembrando que as eleições são ano que vem? É lamentável, né? É uma perseguição absurda, descarada, uma perseguição desumana, que não tem palavras para que eu possa descrever esse sentimento de revolta, não como vereadora, mas como uma cidadã, né? Uma pessoa que ama essa nação, que ama essa pátria e que gasto as minhas energias, invisto as minhas energias para tentar contribuir para um Belém melhor, um estado do Pará melhor, e principalmente por um Brasil. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que me deu esse apoio aqui também em Belém, junto com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, eu desejo assim muita força para a família Bolsonaro, que conte com a gente, com o nosso apoio, que isso não pode dizer que não nos abalou, mas por tudo que a direita vem passando ao longo desses anos, essa perseguição que o Bolsonaro vem passando, a gente está cada vez mais preparado. Na minha visão, a guerra começou agora. A nação precisa se levantar. A gente precisa cada vez mais unir a direita em todos os estados, unir a nossa força, unir tudo que o Bolsonaro, que o nosso líder maior, que o nosso presidente Bolsonaro nos ensinou e nos direcionou, e começar agora a botar em prática. Eu acho completamente, eu tenho certeza que o Bolsonaro recebeu uma pena em que muitos assassinos no Brasil, muitos corruptos no Brasil, não receberam nem metade. Bolsonaro não foi acusado por corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes absurdos que, infelizmente, é comum nós vermos políticos respondendo ou não. Políticos não sendo penalizados. Processos arquivados de políticos corruptos. Enquanto o Bolsonaro, nosso líder, uma pessoa que não... Tanto que reviraram a vida do presidente Bolsonaro, se tivesse algo de fato, isso já teria acontecido há muito tempo. Foi rápido, mas não foi tão rápido como o sistema queria. Eles queriam, de qualquer forma, acusar Bolsonaro por uma tentativa de golpe, por um golpe que não existiu, e por inúmeras coisas que nos deixam revoltados. Mas, ao mesmo tempo em que a gente se revolta, a gente se alinha, a gente busca estratégias e continua fiel ao presidente Bolsonaro até o fim. Vereadora, a senhora é uma grande defensora da pauta da inclusão. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa decisão do Lula, né, do presidente Lula, de acabar com as escolas especiais. Um absurdo, né? Um absurdo, principalmente para começar por meio de um decreto completamente antidemocrático, porque a democracia
para o lado da esquerda, ela é só no discurso. Na verdade, ali eu vi que ele tratorou, e eu falando como vereadora e mãe atípica de uma criança com síndrome de Down e autista, me senti revoltada em que a gente não teve a chance de participar. Na verdade, esse decreto deveria ter sido discutido pelos parlamentares, com o direito da discussão, ouvir as famílias atípicas, as pessoas com deficiência, porque nós esperamos tanto a Política Nacional de Educação Inclusiva, nós esperamos tanto, nós somos famílias que nós lutamos tanto pelos direitos das pessoas com deficiência, pelas escolas especializadas, e a gente vê tudo isso ser tratorado por meio de um decreto muito redundante, mas cheio de problemas. E a gente não vê aí nesse decreto nenhuma garantia de investimento nas escolas especializadas, muito pelo contrário, nenhum tipo de valorização dessas escolas especializadas. O que a gente vê é essa tratoragem e o decreto não regulamentando essa escola especial. A minha filha já precisou e já fez por um período a PAI. Hoje ela está em outros tipos de tratamento, mas já precisou. Eu sei na pele o quanto que é importante e o quanto que essas escolas especializadas, no geral, precisam de reconhecimento e investimento. E esse decreto ele foi um insulto e um desespero para nós, famílias atípicas. Realmente são diversos pontos para a gente avaliar com bastante calma, né? E continuar na luta, né? Pela justiça de verdade, pela verdade dos fatos e também por essa causa tão nobre, fundamental, né? Humanitária, inclusive, da inclusão. Um absurdo essa determinação. Deixa eu agradecer a Agatha Barra, vereadora, mais bem votada do PL do Pará, inclusive presidente também do PL Mulher no Pará. Obrigada pela participação por aqui. A Agatha tem um Instagram bastante ativo, sempre postando ali sobre seus trabalhos, suas opiniões. Quem quiser seguir, fica o convite. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.